Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem com sinceridade. Se a sua versão mais jovem pudesse observar sua rotina hoje, ela ficaria orgulhosa do caminho que você escolheu? Essa pergunta não é sobre culpa ou sobre se cobrar por tudo que não aconteceu. Ela fala sobre perceber quando você começou a se afastar de coisas que um dia eram importantes para você. Com o passar dos anos, é comum que as pessoas mudem suas prioridades, enfrentem dificuldades e passem a escolher caminhos mais seguros. A psicologia explica que nosso cérebro tende a buscar padrões conhecidos, porque eles dão uma sensação de controle, mesmo quando esses padrões não aproximam a gente dos nossos objetivos. Muitas vezes, o problema não aparece de uma vez. Ele começa em pequenas decisões: deixar algo para depois, esperar uma condição perfeita, acreditar que primeiro precisa estar preparado para começar. Aos poucos, aquilo que era um plano vira apenas uma lembrança. E é nesse ponto que surge uma reflexão importante. Talvez aquela parte de você que tinha curiosidade, vontade de aprender e coragem para tentar ainda esteja presente, apenas escondida atrás das preocupações do dia a dia. Antes de entender como recuperar isso, precisamos descobrir como uma pessoa começa a se afastar da própria identidade sem perceber. O afastamento de quem você queria ser geralmente não acontece por uma grande decisão. Ele acontece aos poucos, quando você começa a trocar pequenas atitudes importantes por desculpas que parecem razoáveis naquele momento. Você pensa que vai começar quando tiver mais tempo, quando tiver menos problemas ou quando se sentir mais preparado. Só que essa espera pode virar um hábito. Estudos sobre comportamento e formação de hábitos mostram que nossas ações repetidas criam caminhos automáticos no cérebro, fazendo com que aquilo que fazemos com frequência pareça cada vez mais natural. Com o tempo, algumas pessoas passam a proteger mais o conforto do que o próprio crescimento. Não porque deixaram de ter sonhos, mas porque experiências difíceis, medo de errar e insegurança podem mudar a forma como elas enxergam os próprios objetivos. A pessoa começa a pensar menos em possibilidades e mais nos riscos. Ela deixa de perguntar: o que eu quero construir? E passa a perguntar apenas: o que eu consigo evitar perder? E quando isso acontece, existe uma parte da história que precisa ser entendida. Aquela versão mais jovem de você não desapareceu. Ela apenas ficou esperando uma atitude diferente. Essa cápsula do tempo não é um objeto real, guardado em algum lugar. Ela representa tudo aquilo que você carregou dentro de você antes que as dificuldades da vida começassem a mudar sua forma de pensar. São planos que você tinha, habilidades que queria desenvolver, atitudes que queria tomar e a pessoa que você acreditava que poderia se tornar. Com o passar dos anos, algumas dessas coisas ficam escondidas, porque outras responsabilidades ocupam espaço. A rotina, as cobranças e os medos fazem muitas pessoas colocarem seus próprios objetivos em segundo plano. O ponto importante é entender que abrir essa cápsula não significa voltar ao passado ou tentar ser exatamente quem você era antes. Significa olhar com honestidade para aquilo que ainda faz sentido na sua vida. Pesquisas na área de psicologia mostram que ter clareza sobre valores pessoais ajuda as pessoas a tomarem decisões mais alinhadas com o que realmente importa para elas. Quando você entende o que deixou para trás, fica mais fácil perceber qual direção precisa seguir daqui para frente. Mas existe uma dificuldade. Muitas pessoas evitam abrir essa cápsula porque têm medo de encontrar uma diferença grande entre quem sonhavam ser e quem se tornaram. E essa é a próxima questão. O que faz alguém olhar para os próprios sonhos e escolher continuar esperando em vez de começar a agir? Muitas pessoas esperam sentir confiança antes de agir, mas na prática acontece o contrário. A confiança costuma aparecer depois que você começa. Quando alguém enfrenta um desafio novo, é normal sentir dúvida e insegurança. O erro é interpretar esse sentimento como um sinal de que não deve tentar.
O cérebro humano foi desenvolvido para perceber ameaças e buscar proteção. Então, mudanças importantes podem parecer desconfortáveis, mesmo quando são boas para o crescimento pessoal. A diferença entre continuar parado e avançar geralmente está nas pequenas escolhas repetidas. Não é sobre mudar toda a vida em um único dia, mas sobre começar a construir uma direção diferente com atitudes consistentes. Cada vez que você cumpre uma promessa que fez para si mesmo, você fortalece a imagem da pessoa que está se tornando. A identidade não é criada apenas pelo que você pensa sobre você, mas também pelas ações que você pratica todos os dias. A pergunta deixa de ser: quando vou estar pronto? E passa a ser: qual é o próximo passo que eu consigo dar agora? Porque esperar pelo momento perfeito pode se transformar em uma forma de adiar a própria mudança. E depois de entender isso, chegamos ao ponto final: o encontro entre quem você foi, quem você é e quem ainda pode se tornar. No fim, essa jornada não é sobre tentar recuperar uma versão antiga de você. A pessoa que você era no passado teve um papel importante, mas você mudou, aprendeu e passou por experiências que moldaram quem você é hoje. A verdadeira transformação acontece quando você pega aquilo que ainda faz sentido dos seus antigos sonhos e transforma em atitudes no presente. Não é sobre provar algo para os outros. É sobre construir uma vida que esteja mais conectada com aquilo que você valoriza. Se a sua versão mais jovem pudesse olhar para você agora, talvez ela não esperasse perfeição. Talvez ela só esperasse ver alguém que continuou tentando, alguém que não deixou completamente de acreditar em si mesmo. A vida coloca obstáculos, muda planos e cria caminhos que ninguém consegue prever. Mas ainda existe uma escolha que permanece: continuar apenas imaginando uma mudança ou começar a participar dela. A cápsula do tempo que existe dentro de você não guarda uma obrigação de ser outra pessoa. Ela guarda lembranças, desejos e partes da sua história que ainda podem ajudar a guiar suas próximas decisões. O futuro não começa quando tudo estiver resolvido. Ele começa quando você decide dar um passo, mesmo sem ter todas as respostas. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão para você, obrigado por ficar até aqui e dedicar alguns minutos para pensar sobre sua própria história. Às vezes, uma mudança começa com uma pergunta simples e uma decisão pequena. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se quiser, compartilhe nos comentários qual atitude você acredita que precisa começar a tomar para se aproximar da pessoa que deseja ser.